porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Amém, irmãos? Vamos ler junto novamente o último versículo, o versículo 38? Vamos lá, 1, 2, 3. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Irmãos, percebam o tom das palavras de Jesus nesse último versículo. Na verdade, o autor faz uma narração aqui, né, até do versículo 35 ao 36, e o 37 e 38 são as palavras do Mestre Jesus. Então perceba aqui um tom da palavra de Jesus, ao perceber que a multidão, né, que ele identificou naquele momento, que ela estava tendo uma grande necessidade. Poderia sentar, amados? Desculpe. Eles estavam tendo uma grande necessidade. E ele pede aos discípulos que orem, pedindo mais ceifeiros para o trabalho da seara do Senhor. Percebam que há aqui um tom de urgência do Senhor Jesus com esse pedido aos discípulos. E nesse ponto que nós vamos trabalhar nessa manhã. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Deus amado, de bondade e misericórdia, nós estamos aqui nessa manhã, Pai. Pela sua misericórdia, Pai. Estamos aqui para agradecer ao Senhor por esse momento maravilhoso que estamos aqui, findando o último dia do ano, agradecidos pelo que o Senhor tem feito por nós, Pai. E te pedimos que o inimigo não tenha nenhum poder sobre tudo que fazemos para o Senhor aqui nessa manhã, Pai, mas que tão somente o teu poder venha sobre nós, Pai. Que o Senhor venha sobre cada coração nessa manhã, sobre cada vida, e faça a tua obra, Pai, conforme a tua vontade, Pai. Te pedimos que tudo que for lido e for dito aqui seja para engrandecer o teu nome, Pai. Abençoa as pessoas que nos visitam nessa manhã, as pessoas, irmãos, que puderam estar conosco aqui, ó Deus, seja com cada um, Senhor. Abençoe e visite, que tu sabes a necessidade de cada um de nós, Pai. Muito obrigado por tudo. É o que te oramos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Então, o texto que nós lemos aqui, acabamos de ler, né? Ele traz para nós uma mensagem oportuna, urgente e abençoadora para a igreja. Irmãos, aliás, nós estamos, né, findando, como eu disse aqui, o 2023, e é comum fazermos uma reflexão, né, um balanço da nossa vida espiritual, no nosso relacionamento familiar, o nosso relacionamento com Deus e com a igreja. E muitas orações são dirigidas a Deus, né? De agradecimento, né? Pelo relacionamento que nós tivemos com Deus, com nossos familiares. E também esse balanço nos dá a oportunidade, né? De fazer aquele filtro, né? O que foi de ruim na minha vida esse ano? Como foi meu relacionamento familiar? O que eu posso melhorar no próximo ano? Talvez seja essa, né? A nossa perspectiva, né? Quando nós elevamos a nossa voz a Deus pedindo, né? Algo de bom que venha nesse ano novo para nós, né? Que possa transformar a nossa vida, que possa fazer a nossa vida diferente, que possa me fazer uma pessoa mais abençoada no reino de Deus, para honrar a Deus e honrar também meus irmãos, a minha família. Que esse seja o propósito, né? Nosso, né? Assim como nós sempre desejamos, né? Para que tenhamos aqui, né, um ano melhor, para que sejamos melhores também, melhores pessoas do que fomos esse ano. Que Deus possa nos honrar dessa forma, irmãos. Sejamos bênção na mão de Deus, né? Mas o texto, embora nós tenhamos, e fechando esse parênteses aqui, embora nós tenhamos aqui vários pedidos de oração, o texto que nós lemos aqui nesta manhã, ele chama a atenção para uma oração específica que o Senhor Jesus faz o apelo aos seus discípulos. E nós entendemos aqui que é uma oração específica, uma oração como uma ordem vinda do próprio Senhor Jesus aos seus discípulos. Então, o objetivo dessa mensagem nessa manhã é que vocês, ouvintes, né, se convençam de que devem orar fervorosamente, pedindo mais trabalhadores para a obra de Deus.
Percebam que o tema da nossa mensagem essa manhã é o que está no texto aí, né? Roguem a Deus por mais trabalhadores. Irmãos, o quanto que está a abrangência desse tema, né? Rogo a Deus por mais trabalhadores. Talvez, irmãos, eu tenho, talvez, na minha família, assim como todos vocês, alguém que está distante, alguém que ainda não foi tocado pela palavra de Deus, que recebeu uma palavra de convencimento para entregar a sua vida a Jesus. Você tem orado e talvez Deus manda um trabalhador lá, um ceifeiro, que vai falar para ele aquilo que você já falou, para confirmar a conversão daquele membro da sua família. Irmãos, quando nós pedimos trabalhadores para a obra de Deus, isso tem uma abrangência muito grande, isso vai além da nossa imaginação, dos nossos pensamentos, isso é transcendente, transcende a nossa imaginação. E aí, olhando para a nossa Bíblia, né, os 4 versículos que nós lemos, nós percebemos aqui os personagens envolvidos nessa passagem, quando nós vemos aqui Jesus, né, os discípulos, uma grande multidão, e nós vemos aqui, de forma indireta, os fariseus, né, e o próprio Senhor Deus aqui, que é o Deus da seara. Percebemos aqui que logo no versículo 35, né, acompanhem comigo aí, diz para nós que Jesus percorria, né, por todas as cidades e aldeias, né, percebendo aí, olhando para as cidades e aldeias, né, na geografia, né, a região em que Jesus estava aqui, irmãos, era a região da Galileia, né, e Jesus estava ali nas principais cidades da Galileia, os irmãos sabem bem, né, Cafarnaum, Tiberíades, Corazim, Nazaré, Belém, Genezaré, Betsaida. E a Bíblia diz nos estudos que Jesus, é a 3ª vez que Jesus passa ali, né, pela cidade da Galileia. Jesus visitando a Galileia, ele estava ali, provavelmente tenha passado em todas essas cidades. E aí nós percebemos, o texto caminha um pouco mais quando diz, né, uma pergunta aqui que eu faço para os irmãos, né, o que Jesus fazia naquela cidade ali da Galileia, o que Jesus estava fazendo ali naquele lugar, né? O texto diz para nós, veja comigo, né? Ele estava lá ensinando nas sinagogas deles, né? Deles aqui dos fariseus, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Esse era o trabalho do mestre, irmãos. Todo lugar que ele passava, ele ensinava, ele pregava e ele curava os enfermos. Ele aliviava a dor que as pessoas tinham, tanto física quanto espiritual. E esse era o trabalho de Jesus. Jesus sempre ensinava, né? Então, assim, aqui a palavra, o texto mostra para nós 2 palavras importantes, né? Aliás, 3, ensinando, pregando e curando. Percebam que, se olhar no português aqui, isso aqui está no gerúndio, né? Significa que é uma ação contínua. Jesus estava sempre ensinando, curando, pregando. E a palavra ensinar aqui, né, no sentido aqui de conversar com pessoas a fim de instruir as pessoas, né, acerca de algum assunto, alguma dúvida. Esse era o papel de Jesus, instruir as pessoas, né? E aqui quando fala que ele estava ensinando, né, o sentido original aqui, aliás, quando ele estava pregando, era anunciar às pessoas, né? Aqui, como um anunciador público, anunciar aqui a verdade divina, né? Que no caso aqui é pregar o reino, né? O reino significa, no grego basileia, significa uma realeza, né? Significa o reino espiritual, né? Não um reino terreno como os judeus esperavam na época, mas Jesus está pregando aqui o reino espiritual. Então perceba que no versículo 36 aqui há uma profundidade grande nas palavras de Jesus, né? Quando Jesus diz lá no versículo, quando o autor diz no versículo 36, que Jesus, vendo a multidão, ele teve grande compaixão, né, delas, porque andavam desgarradas, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Vamos pensar um pouco aqui, irmãos? Vamos imaginar aqui, imagine comigo nesse momento, veja a cena, né? Talvez seja possível aqui nesse momento a gente imaginar aqui, retratar Jesus em um local mais elevado, assim como eu estou aqui, e ele vê muitas pessoas vindo a ele
em busca de alívio físico e espiritual, e ele vê essas pessoas como ovelhas sem pastor. Irmãos, a palavra pastor, poimê no grego, significa aquele que cuida do rebanho, aquele que, como Jesus, né, é aquele que cuida da necessidade do povo. Então Jesus, olhando de longe, né, ele vê aquelas pessoas, todo aquele grupo de pessoas vindo em direção dele, né, vindo buscar algo, vindo buscar um alívio, e Jesus, na ocasião aqui, né, registra em meio a muito trabalho, em meio a preocupações com o povo que estava desorientado, que estava desgarrado, ele deixa uma ordem a seus discípulos, dizendo: roguem a Deus por mais trabalhadores. E ele vai dizer essas palavras aos seus discípulos. Vejam no versículo 37, ele vai dizer: então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande. Jesus reconheceu. A seara era grande. Mas ele disse um ponto negativo: os ceifeiros são poucos. Percebe, irmãos? A preocupação de Jesus. Então Jesus naquela hora, eu não sei qual que foi o tom de urgência, o modo que Jesus usou as palavras firme com os discípulos, mas ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Percebam que Jesus estaria aqui, eu estou inferindo aqui, estaria cansado já de tanta gente para atender, tanta gente passando por necessidade, precisando de ouvir a palavra, precisando de uma cura, e não tinha gente para trabalhar, gente para poder dar apoio para ele. E percebe, irmão, observe comigo aqui no versículo 37 e 38, né, as ideias repetidas aqui, né? Percebam que a palavra seara nos dois versículos aparece 3 vezes. Ela aparece uma vez no versículo 37 e 2 vezes no versículo 38. E a palavra ceifeiros também aparece 2 vezes, uma vez no 37, uma vez no 38, mostrando para nós aqui a preocupação do autor com relação a essas duas palavras: ceifa e ceifeiros. Percebam que há uma preocupação aqui, mostra a importância desse trecho para nós aqui. Inicialmente, a ordem aqui foi dada aos discípulos, os 12 apóstolos que estavam ali com ele, com Jesus, mas eu creio que assim como aplicamos a nossa vida, a nossa conduta, outras ordens que são dadas na Bíblia, né? Assim como o exemplo Mateus 28, 19, eu creio que aqui também, irmãos, nós devemos o fazer. Contudo, eu creio, os irmãos talvez não concordem comigo, eu creio que raras vezes nas nossas orações nós lembramos de pedir a Deus mais trabalhadores para a obra. Irmãos, eu percebo que é muito raro nas nossas reuniões diárias aqui da igreja, nas nossas reuniões em casa, na minha oração particular, eu elevar minha voz, um clamor, um rogo a Deus, pedindo por mais trabalhadores. Por que será que está tão escasso, né, esse tipo de oração, clamando a Deus por mais trabalhadores? Será que nós não pedimos porque mais trabalhadores para a obra, porque talvez tenhamos medo da concorrência? Não sei. Será que o povo de Deus, no geral, não pede mais trabalhadores, com medo até de Deus enviar eu mesmo? E eu não quero me envolver com esse negócio, eu quero ficar de fora, eu quero ver acontecer, mas não quero participar. Talvez eu não peça a Deus mandar mais trabalhadores, porque talvez ele possa enviar você mesmo, para que você possa ser útil na mão dele. E aí, irmãos, olhando aqui para esses 2 versículos, eu não vejo outra alternativa, exatamente porque o povo de Deus não está pedindo, né? Eu entendo que no texto que nós lemos aqui, a palavra de Deus está dizendo que devemos rogar a Deus que mande mais trabalhadores para a sua obra. É essa a palavra que nós vemos aqui no trecho que nós lemos. Então, olhando para esses versículos aqui, 37 e 38, né? Há pelo menos 4 motivos pelo qual Jesus ordena seus discípulos, né, para que eles roguem por mais trabalhadores. Então, irmãos, o primeiro motivo aqui é bem claro, o texto mostra para nós, é porque a seara é grande. Por isso que Jesus, o primeiro motivo que talvez Deus
Jesus tenha pedido para os seus discípulos para eles rogarem por mais trabalhadores. O primeiro motivo é porque a seara é grande, o trabalho é grande, irmãos. Há muito trabalho a ser feito. E o segundo ponto é porque é negativo, né? Porque tem poucos ceifeiros. Então, o segundo motivo que Jesus pede aos discípulos que orem pedindo por trabalhadores é porque tem poucos ceifeiros. O quarto motivo aqui, ele relata também lá no versículo 38, é porque Deus é o dono dessa seara. Deus é o dono dessa obra, irmãos. Não tenha dúvida disso. E o quarto motivo é porque é uma ordem do próprio Jesus. Ele não está pedindo, ele está ordenando. Pedindo que os discípulos orem. Então vamos olhar aqui para esses motivos, um por vez, né? Vamos olhar primeiro aqui porque o primeiro motivo que Jesus pede aos discípulos que orem aqui é porque há muito trabalho a ser feito, irmãos. Está lá no versículo 37, aí ele fala assim, a seara é realmente muito grande, ele diz. Irmãos, uma das razões aqui que pode ser vista por nós aqui nesse texto é que o fato de haver muito trabalho a ser feito. Jesus, vendo a multidão, ele compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas. Pessoas que estavam precisando de ajuda, de ouvir a palavra de Deus, de ter um alívio para sua alma. Jesus viu muita gente necessitada de ajuda e ele viu como ovelhas que não têm pastor, assim como está no versículo 36. Ou seja, pessoas que estavam sendo sem orientação espiritual, pessoas que estavam mal alimentadas, fragilizadas, doentes, correndo o perigo de cair na mão dos salteadores e dos lobos devoradores. Então, trazendo isso aqui para os nossos dias, irmãos, será que atualmente a situação no geral é diferente? Nós percebemos aqui que nós fizemos recentemente aqui, os irmãos que participaram da comissão de eleição da nova diretoria, quanto trabalho, né, ainda precisa ser feito aqui na nossa igreja, né? Percebemos que estamos avançando num caminho certo, né? Mas quantos trabalhos ainda precisa ser feito? Quantos ceifeiros, quantos trabalhadores nós tivemos que buscar para colocar aqui na nossa agenda da diretoria do próximo ano, né? E quantas pessoas a gente encontra dificuldade de encontrar um professor para a escola X, para a escola Y? Irmãos, estamos precisando de ceifeiros. Irmãos, imagina a nossa cidade, né? Uma cidade idólatra, onde a gente percebe que muitas pessoas estão sofrendo, estão sendo enganadas, um evangelho aguado, sem firmeza, que não traz alegria no coração das pessoas, né? Quantas pessoas estão sendo aí, por algumas outras religiões aí, outras evangélicos mesmo, do nosso meio, que estão como lobos devoradores, irmãos, arrancando a pele da ovelha sem nenhum dó. Irmãos, isso dói. Isso doeu no coração de Jesus e assim deve doer no nosso coração também. Nós devemos levantar esse clamor, pedindo a Deus que mande mais trabalhadores, irmãos. Que mande mais pessoas, que visitem pessoas que estão no nosso foco, no nosso farol, para que nós consigamos transformar a vida de alguém que está na nossa vida, que vive conosco ou que nós conhecemos, né? E como é fácil, né, notar, irmãos, que há muito trabalho a ser feito. Portanto, o texto nos orienta. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Este é o primeiro motivo, né, pelo qual o Senhor Jesus orientou os seus discípulos. Em segundo lugar, Jesus orientou os seus discípulos a clamarem por mais trabalhadores, porque são poucos esses trabalhadores, irmãos. Percebam que um outro motivo, né, que deve ser levado em conta pelos seus discípulos era rogar por mais trabalhadores, porque a falta deles. Irmãos, o mesmo tempo que Jesus fala sobre a grande quantidade de serviço, de trabalho que precisa ser feito no reino de Deus, ele faz ele cria o mesmo ponto de atenção para a escassez desses trabalhadores. Percebam que para exercer a obra precisa de pessoas comprometidas, né? E são poucos esses trabalhadores. Jesus percebeu, talvez alguém poderia até dizer aqui, né, que mas na época de Jesus era diferente, né? Hoje nós somos milhões de discípulos. Sim, irmãos, nós somos milhões de discípulos, sim. Nós temos muita gente, mas são poucos trabalhadores. Percebam que há exemplo, né? Pesquisas que foram comprovadas em visitas a várias e várias igrejas no país, percebeu que cerca de 10% apenas dos membros de uma igreja evangélica realmente trabalham na obra.
Como o pastor diz aqui, são poucas pessoas que carregam o piano, né, pastor? Percebam que há necessidade de ceifeiros, há necessidade de pessoas que se envolvam com a obra do Senhor. Irmãos, que seja essa mensagem para o seu coração, que você, no ano de 2023, possa fazer algo a mais do que você fez esse ano, que você possa se entregar de corpo e alma na obra do Senhor. São poucos os trabalhadores, irmãos, são poucos os ceifeiros, mas a obra é imensa. Irmãos, nós precisamos nos atentar para isso. Nós percebemos também que há muitos missionários para serem enviados para outros locais, para anunciar o Evangelho de Cristo, mas percebam que eles não estão parados porque existe muitos, justamente por falta de dinheiro, falta de recurso para que eles possam ser enviados. Então nós precisamos também de pessoas que dê a sua contribuição de forma generosa, que seja generoso nas suas ofertas, para que Deus possa abençoar, para que possamos abençoar ricamente esse trabalho e mandar missionários para todo lugar, local do mundo. Nós temos um grande exemplo também, o país da Índia, né? Segundo país mais populoso do mundo, irmãos. Estudos registram que tem 1% de cristãos só, no segundo país mais populoso do mundo. Irmãos, lá na China é difícil encontrar trabalhadores lá. Quase não se vê, é escasso. Isso porque nós precisamos clamar a Deus por mais trabalhadores, por mais ceifeiros, para que a obra cresça, para que a obra avance no grau que Jesus desejou. Nesse versículo que nós lemos aqui, para que haja mais ceifeiros, mais pessoas que possam assim abençoar a obra do Senhor. Irmãos, não há dúvida que esta ordem de Jesus continua sendo necessária nos dias de hoje. A ordem de Jesus: roguem a Deus por mais trabalhadores, porque eles, comparados com a necessidade existente hoje, continuam sendo poucos. Em terceiro lugar, o motivo pelo qual Jesus dá ordem a seus discípulos para que roguem por mais trabalhadores é porque Deus é o dono da obra. Percebam que Jesus diz assim, rogai, pois, ao Senhor da seara, o dono da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Deus é o dono. Irmãos, não tenha dúvida de que Deus é o dono da seara. Também é bom lembrar que a ordem é para os discípulos, para aqueles que roguem a Deus, não a outros que sejam enviados, mas que roguem a Deus, que mandem trabalhadores para a sua obra, pois ela pertence a Deus e Ele é o dono da obra. A ordem de Jesus é clara, ela é transparente, o texto nos mostra assim, com uma transparência muito grande, o pedido, ou melhor ainda, o rogo, né? O rogo deve ser dirigido ao dono da obra, Senhor Jesus, assim como está no versículo 28. E se precisamos de mais missionários, eu quero dizer para os irmãos as palavras de Jesus: peça ao Senhor da seara. Irmãos, precisamos de mais conselheiros? Sim, peça a Deus conselheiros. Precisamos de mais pregadores, precisamos de mais líderes para os jovens que estão se perdendo no mundo. Precisamos de gente que oriente esses jovens. Precisamos de evangelistas, mais evangelistas. Precisamos de mais pessoas que visitem, visitadores. Desculpe, irmãos. Precisamos de professores, de mais pastores, de pessoas que estejam prontas a fazer reparos, de contribuintes generosos, de músicos, cantores, de qualquer outra pessoa que possa abençoar a igreja. Vamos rogar ao Senhor da seara. É isso que precisamos. E a obra é dele, como eu disse aqui. É ele quem envia trabalhadores. É ele a quem devemos recorrer à ajuda. Segundo a palavra que lemos, né? Nós devemos focar a nossa atenção nesse ponto, a rogar ao Senhor por mais trabalhadores. E em quarto e último lugar, é porque esta é uma ordem do próprio Jesus. Irmãos, percebam que o próprio Jesus disse: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Ainda percebemos aqui em quarto lugar que, nesse texto, que os discípulos devem rogar para que Deus mande mais trabalhadores para a sua obra, porque isto é uma ordem de Jesus. Irmãos,
É uma ordenança que nós devemos seguir. Irmão, se Jesus mandou, devemos fazer. Se ele mandou e nós não estamos fazendo, nós estamos desobedecendo uma ordem do Mestre Jesus. Sendo assim, mesmo que você não esteja compadecida ou compadecido com a multidão conforme Jesus, obedeça. Ore a Deus pedindo trabalhadores. Inclusive, é bom notar que a tradução bíblica, né, da palavra rogar, significa pedir com insistência, pedir com favor, pedir com bastante clemência a Deus. A palavra rogar, rogai, que significa deonai no grego, significa suplicar, mendigar, implorar de forma humilhada, como uma pessoa que se curva diante de uma petição. Irmãos, não é uma simples oração, não. O que Jesus está pedindo aqui é para você rogar de joelhos, pedir a Deus que mande mais trabalhadores. Esse que é o significado de rogar, rogai. Então, diante de tantas necessidades, irmãos, tanto sofrimento, tanta escassez de trabalhadores, não nos resta outra alternativa a não ser clamar. Clamar, levantar um clamor de súplica, de pedir insistentemente a Deus que mande trabalhadores. Esta é a ordem de Jesus, que devemos cumprir da mesma forma que cumprimos outras ordenanças do Senhor em nossa vida. E a mensagem central desse texto que lemos aqui, que fique na sua mente: precisamos rogar incessantemente a Deus por mais trabalhadores, ainda que seja eu que seja enviado, eu e você que sejamos enviados. Contrário isso, estaremos desobedecendo a ordem de Jesus. Essa é a mensagem central desse texto. Nós podemos concluir a nossa mensagem aqui nessa manhã dizendo o seguinte: as necessidades ainda são muitas. Muitas pessoas estão esperando por ajuda, estão esperando por uma orientação espiritual. Não sabemos aqui, irmãos, se no texto original, se na época lá, se os discípulos responderam à urgência de Jesus. Não sabemos se isso aconteceu, porque o texto não nos revela isso. Mas a intenção do autor aqui, para os ouvintes, era que a ação fosse urgente. O clamor deveria começar a partir de agora. É isso que Jesus quis dizer para nós aqui. É isso que o autor revelou para nós aqui. E eu creio que continua sendo para hoje, para agora, uma coisa de extrema necessidade para nós. Então, irmãos, milhões continuam vivendo como ovelhas sem pastor, frágeis, famintas, doentes, sofrendo ataques e sendo enganadas. Grande é a seara, poucos trabalhadores. Nunca daremos conta do trabalho se outras pessoas não forem levantadas por Deus. E se você é um discípulo, você deve começar agora a obedecer a ordenança do Senhor Jesus. Você deve pedir a Deus, no seu coração, que mande mais trabalhadores. Irmãos, que você esteja também à disposição para ser um enviado de Deus. Alguém que possa abençoar a vida de uma outra pessoa que esteja necessitando. Que 2024, irmãos, seja aqui para a nossa igreja e para a nossa cidade o despertar de mais pregadores, de mais líderes para jovens, de mais evangelistas, de mais visitadores, de mais professores, de mais pastores que preguem a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho genuíno. E que seja também o levantar de pessoas que estejam dispostas a cuidar de uma outra pessoa que esteja necessitada. Que seja também um tempo que Deus possa levantar pessoas generosas, que contribuem para a sua obra, para que mais missionários possam ser enviados por aí, por esse mundo. Que Deus possa levantar também mais músicos, mais cantores para a nossa igreja.
e de qualquer outra necessidade que haja, que a gente não tenha percebido, mas que Deus sabe a necessidade. Irmãos, peça ao Senhor da seara que seja este o rogo do nosso coração nesta manhã. E que Deus nos abençoe, irmãos. Gostaria de chamar aqui o pastor, a irmã